Olá, meus queridos companheiros de caminhada. Nós estamos aqui no finalzinho, caminhando aqui para o final da nossa jornada da criação à cruz. Chegamos agora à aula número 11, a garantia, a nova aliança, a garantia de que Deus fará. Vamos ouvir nessa aula muitas coisas sensacionais que nos trazem a segurança, a certeza cada vez mais da presença e também do plano de Deus sendo concretizado em nossas vidas. Pois bem, antes de continuarmos e passarmos aqui a estudar um pouco sobre a nova aliança, vamos fazer uma revisada ali de alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar sobre as nossas primeiras 10 aulas para dar mais ainda valor a essa aliança, a esse momento tão importante. Inicialmente, aprendemos que Deus cria o mundo perfeito e dá ao ser humano ali o prazer de organizá-lo, administrá-lo e desfrutar do que Deus havia criado, e tudo que Deus havia criado era bom. Só que tomamos outra decisão, gritamos ali, independência e morte. Decidimos apesar de ter dado um único ponto de restrição ali por Deus, de não comer da árvore do conhecimento do mal, nossos antepassados e nós, consequentemente, sofremos o mesmo caminho que eles. Adão e Eva resolvem por comer, incentivados ali pelo mal, incentivados ali pela serpente, e acaba dando no que deu. Nós estudamos ali na aula 3 as consequências. Na própria aula 3, quando Deus já começa a traçar ali um plano de redenção, uma forma de fazer a reaproximação do caminho ideal de sua criação. Estudamos a aliança noêica, né, com Noé, que é uma aliança importante, mas fundamentalmente balizamos mais ali na aliança abraâmica, que é quando Deus, através da fé de Abraão, que aceita sair da sua terra, sair de sua parentela, crê que Deus poderia fazer um milagre lhe dando um filho na velhice e entrega o seu filho sem questionar, sabendo que Deus era Deus e que algo de bom ainda aconteceria com este fato. E a fé lhe é acreditada como sinal, e Abraão se torna aí o pai da primeira aliança, o pai daquele que nos começa a difundir o nome do Deus grande, do Deus criador. E nessa aliança lhe é prometido descendência, nome, terra, bênçãos a nações, e que seria o Deus desse povo, dessa família, desse grupo que passava a seu início de em números contáveis, que seriam mais do que estrelas do céu, mais do que areias da praia, do mar, seria a descendência ali de Abraão. Na sequência, entramos na aliança mosaica, onde o sangue do cordeiro puro e inocente seria o sinal da prova para que o Espírito não matasse os primogênitos, e que Deus prometera, através dessa aliança, a presença, paz e prosperidade ali para quem o seguisse. Definiu logo na sequência uma série de maneiras de chegar a um Deus santo e puro, que o povo já não mais conhecia como adorar, como se relacionar com esse Deus, além dos enormes milagres de tirar uma multidão da escravidão de um povo extremamente forte, que não cederia, a não ser que fosse um Deus tão maravilhoso como era o povo egípcio, né, que não cederia a não ser que fosse um Deus tão maravilhoso. E terminamos ali num evento extraordinário, com a abertura do mar e Deus escrevendo com as próprias mãos a forma com que o povo deveria se relacionar com ele e entre si. E por fim, agora nas nossas últimas aulas, estudamos a aliança davídica, da descendência de Davi, o reinado, a presença definitiva de Deus, e lhe seria construído uma morada que não mais andaria de lugar em lugar, mas sim seria fixa e definitiva. E de lá viria o herdeiro eterno, sempre da descendência de Davi. Haveria uma descendência e a segurança de que as suas promessas e o seu reino viveriam para sempre através desse descendente. Olha quanta coisa a gente encaminhou aqui nas nossas primeiras 10 aulas, olha quanta forma com que Deus
se pronunciou para nós, se demonstrou para nós, sendo bondoso desde a sua criação, misericordioso, e mesmo tendo desobedecendo ele retorna um caminho, e gracioso a nos dar todo este plano que será logo entendido aqui no finalzinho do nosso curso. Enfim, hoje falaremos da nova aliança. Aliança que diz para sempre e sempre. A presença de Deus entre nós será cravada e nunca mais será tirada daquele que crê nessa aliança, daquele que crê no Senhor dessa aliança e o que ele fez por essa aliança. Pois bem, vamos conhecer um pouco mais sobre essa nova aliança que fica ali situada, está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31 a 34, eu coloquei aqui 27 para a gente poder voltar uns versículos para trás para entender uma parte de contexto importante, mas dando um geral, ela faz parte de um grupo de capítulos que foi escrito no momento em que Deus trazia para Jeremias palavras de alento, palavras de conforto, de que as coisas mudarão. Os dias estão chegando, declara o Senhor, em que ele mudará o destino e a sorte do seu povo, porque ele é bondoso. O povo já de tanto sofrer com o exílio que estava passando, com a escravidão que estava passando, o povo precisava receber de Deus essa confirmação. E Deus faz, porque é assim que ele é conosco, bondoso e pessoal, único. E personalizado para cada um de nós. Ele sabe o que a gente precisa e ele falou para o povo da forma com que eles precisavam. Naquele momento, o povo precisava ouvir aquela palavra vinda através de Jeremias. E diz o seguinte o texto, a partir do versículo 27. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais, assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os viajarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos tentar entender um pouquinho alguns detalhes dessa aliança muito importante. O primeiro ponto é que não depende mais dos homens. No finalzinho aqui, Deus está declarando uma nova forma de fazer essa relação, e decisiva, em que ele mesmo fará o perdão dos pecados. Lembra que a gente estudou que o sacerdote levava ao sumo sacerdote as ofertas, ele apresentava a Deus e a partir daí haveria a possibilidade do perdão. Não mais isso acontecerá do próprio Deus para com cada um de nós. A nova aliança vai unir povos divididos, quando ele fala de Israel e Judá, povos que naquele momento tinham reinos, tinham condutas, tinham caminhar e às vezes até batalhas diferentes. Né? Não mais será feito através dos povos, mas sim através do próprio Deus e atingirá a todos. Cada pessoa será responsável pela sua própria relação com a aliança. Né? Assim como ele fala da questão dos pais, né? Não mais se os pais comerem a uva, os filhos terão os dentes embotados, é uma analogia dizendo que era muito comum jogar a culpa de um erro, de um pecado ou de uma maldição anterior à família, e você já ficava se automutilando, né? Autocomissarizando
porque a família era assim, e você não tomava a decisão de seguir, a partir de você seguir e respeitar e adorar a esse Deus, mas se você jogava na sua relação familiar esse tipo de conduta. E também da outra forma, não é porque sua família tem uma boa relação com Deus que significaria que que o filho também teria. Não seria mais assim. Ela seria cumprida de maneira nova por um povo que agora será capaz de participar dessa comunhão e de forma voluntária. Não foi cumprido. Ele diz claramente aqui. Não foi o povo que recebeu a aliança, principalmente quando a gente fala da aliança do Sinai, aliança mosaica, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, que os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, eles não cumpriram. Não mais será dessa maneira. Dá ao povo uma relação direta com Deus, pois Deus perdoará os pecados. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. E, muito importante também, será escrita no coração e não mais em pedras, como vimos várias vezes a declaração do nosso Senhor Jesus falando referência a esse tipo de situação. E quer dizer que não é cravada na nossa carne de forma literal, mas sim que é cravada na nossa essência, é cravada no nosso jeito de ser, tem que ser traduzida em ações, não mais só em ritual ou em pedra na leitura, por exemplo. E na sequência desse texto da aliança, ainda em Jeremias 31, a partir do versículo 35 a 40, olha que lindo como Deus amarra e declara a eternidade dessa aliança. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilham de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, se desaparecer o sol e a lua, só se isso acontecer, e nunca aconteceu, o sol nunca deixou de nascer um dia. Assim diz o Senhor no versículo 37, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu os rejeitarei, os descendentes de Israel, por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Ou seja, também é impossível medir o céu, a gente sabe disso, a busca incessante dos cientistas de contar quantos universos, quantas estrelas tem, não tem. No 38. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Jegabe, indo na direção de Goá. Todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste até a esquina da porta dos cavalos serão consagradas ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E nunca mais isso vai deixar de acontecer. Nunca mais nossa relação vai ser destruída após essa nova aliança. Olha que interessante, eu marquei aqui 4 versículos, eu estou com eles gravados aqui, vou ler para vocês, e depois eu convido vocês a lerem novamente, pega aí em casa, cada um pega um versículo, se tiver 4 pessoas, ou cada um pega 2, vai na sequência. Olha que interessante como Deus foi afirmando a todos nós algo que ele concretiza através da nova aliança. Gênesis 17, 8, durante a primeira aliança com Abraão, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Eu serei o Deus deles. No Êxodo 6, 7, na aliança mosaica, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Levítico 26, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Jeremias 32, ali no versículo 40 a 41. Farei com eles uma aliança, que é a nova aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes do bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei, afirma o nosso Senhor.
O que Deus fez através de todas as alianças que não puderam o homem cumprir, provavelmente você nem eu também cumpriríamos, porque não tínhamos ainda essa intervenção divina do Espírito Santo em nossa vida, desse entendimento. Mesmo assim, nós escorregamos, não deixamos de seguir e cumprir o que Deus nos pede. Deixamos muitas vezes, acabamos colocando deuses nos lugares. Nós sabemos disso. Deixamos o pecado vencer a nossa vida. Lutamos, isso é o que nos aproxima de Deus. Mas como os nossos antepassados, provavelmente também teríamos caído. Mas Deus afirmou em todos os momentos: eu serei o seu Deus. Esse Deus bondoso, esse Deus grandioso, que criou o mundo de forma boa e benigna, com uma ótima intenção para nós. Mesmo nós termos rejeitado a liderança e a dependência desse Deus, Deus nos resgatou, nos buscou e não nos deixou no vale da morte, no vale da sombra da morte. Essa nova aliança feita em primeira pessoa, pois Deus fará essa nova aliança ser cumprida. Nós temos ali, mais para frente, em Hebreus 8, que relembra a importância dessa nova aliança, da relação dessa nova aliança com o Senhor dessa aliança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí em Hebreus 9:15, diz aqui o texto para a gente: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Era necessário isso acontecer para que na execução da aliança nós pudéssemos hoje afirmar e vivenciar que Ele é o meu Deus e que vive entre nós. E que eu tenho a minha vida relacionada, não de forma plena, mas eu tenho a minha vida relacionada a este Deus. E aí, esse momento glorioso aqui em Mateus 26:28, nesse momento era o momento da ceia, em que Deus comia aí a sua última refeição, fazia a sua última comunhão com os seus discípulos. Ele faz esse memorial que lembramos com frequência na comunidade, na nossa igreja. E aqui ele fala: "Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados." Aqui Cristo finalizando o entendimento da nova aliança, fazendo a relação plena de que ela iria acontecer, mas para que acontecesse assim como aconteceram em todas as demais, uma relação que envolveu sangue, envolveu sacrifício, envolveu sofrimento, porque tudo aquilo que envolve pecado é penoso. A gente não pode esquecer disso, já é um spoiler da nossa próxima aula, da nossa aula de conclusão, a nossa aula 12, mas que Cristo conclui ela com o sangue dele. Ele mesmo declarou isso a todos os discípulos nesse momento tão importante da nossa história cristã. E por fim, como funciona essa nova aliança? É a garantia do cumprimento da promessa da terra dada por Deus, ou seja, da presença de Deus, da manutenção do seu povo para sempre, e que essa aliança é a soma total da graça, da bênção, da verdade e da relação que temos hoje e que todos podem ter junto com o Senhor. E para o nosso bate-papo ali de domingo, no nosso encontro tão gostoso, nosso penúltimo encontro, mas tão gostoso, a gente já conversou bastante sobre como Deus age na vida de cada um de nós, quantas bênçãos nós ouvimos nas nossas conversas de domingo. E nesse momento, o que eu gostaria que vocês refletissem e conversassem ali em família, em amigos e pessoalmente, para quem você acredita, para quem você entende, para quem você precisa contar essa notícia de que Deus, advento da vontade natural do ser humano, adverso à vontade natural do ser humano, ele tem uma boa nova. Ele busca a gente aonde a gente for. Meus queridos, Deus abençoe. Uma boa semana para vocês e até breve.